Olá, pessoal. Estamos aqui com o último curta. Hoje é o quarto de 4 curtas do Artistas Intelectuais Negros narrando histórias para outros futuros possíveis. Esse cineclube, ele fica no guarda-chuva do tema Artistas Intelectuais, que é fruto do meu trabalho de pós-graduação. E nós temos, além do cineclube, o Festival de Artistas Intelectuais Negros e também a exposição que estamos na segunda cidade desde 2023. E o foco desse trabalho é levar os artistas intelectuais negros para a maioria da população, que eles sejam vistos pelos seus e pelos outros também, e tornar-se artistas intelectuais que não sejam tão conhecidos pela grande mídia, que possam se expressar, falar da sua arte, da sua parte na academia, e que assim eles sejam mais valorizados. Hoje nós estamos com a Ana Ângel e com o Sávio, que vai ser o nosso co-apresentador, e a Jéssica de Libras. A Ana é aqui de São Gonçalo, como eu e o Sávio, e agora a gente vai assistir o curta que ela traz para a gente hoje, que é o Céu de Estrelas, depois a gente volta para bater um papo.
Tudo bem? Tá. Olha, basicamente, primeiro você tem que aprender a boiar. E depois você se equilibrar. E aí é só deixar fluir. Tá? Você tava falando sério quando você disse que nunca tinha ido à praia? Sério? Eu cheguei no Rio faz pouco tempo. Aquela vez foi a primeira vez que eu fui na praia. Até Rio Cristo, olha, tá de longe. Não deu pra visitar. Caraca. Bom, mas vocês, seus amigos da República, vocês sabem que a vida é mais que estudar, né? Não, tô falando sério, mano. Sei lá, a vida é mais que estudar pra passar no vestibular e... Que bobeira o quê, cara? Toda decidida, né? Já casar vai ter filho. Tá? Pô, pelo amor de Deus, Maria, olha esse céu. Essa estrelada, tá? O que obviamente quer dizer que a gente vai ter filho. Eu te digo mais. A quantidade de estrelas no céu é o tanto de filho que a gente vai ter.
Você está liberada. Já acabou? Acabou. Ana, eu vou ler um pouco da sua trajetória profissional, que é maravilhosa. A Ana é estudante de mestrado e bolsista da FAPERJ na PUC-Rio. Trabalha com audiovisual desde 2014 na extinta Caverna Produtora Independente, ministrando oficinas para crianças e adolescentes e produzindo curta-metragens. Dirigiu alguns curtas, entre eles o Guarda Meu Lugar, vencedor do edital Cultura Presente nas Redes, produzido inteiramente à distância, e curta Como Criar no Meu Lugar, exibido no Festival Cinecubo
da essa IAEL em São Paulo, Ana. Isso. Mostra Imaginários Possíveis e Mostra Clandestina, e o curta Céu de Estrelas, selecionado em primeiro lugar no edital Lab Curta em 2022. No ano de 2023, passou a integrar o time de direção da novela Dona Beija, produção da Floresta com a HBO. Ana, você pode falar um pouco pra gente, assim, como você começou aqui de São Gonçalo, como você começou a se interessar pelo audiovisual, como você deu trajetória? Eu queria primeiro agradecer a vocês pelo convite. Eu amo exibir o filme em todos os lugares, então eu sempre me esforço para poder atender. Estou numa semana difícil, que eu estou na semana da escrita da dissertação, eu tenho que entregar até o final de semana, mas eu fico sempre emocionada e eu estou muito feliz porque eu acho que é a primeira exibição mais voltada para São Gonçalo e eu estou doida para levar esse filme para a cidade, assim. Eu me interesso por cinema, eu acho que desde sempre. Sempre gostei muito de ver filmes e do exercício de cinefilia. Mas eu comecei a sentir muita falta de estudar isso no meu ensino médio, porque eu gostava muito de ciências humanas, apesar de ter feito vestibular para engenharia e fiz 5 períodos de engenharia, mas eu gostava muito de ciências humanas e eu usava o audiovisual para estudar. E eu sempre entendi o cinema como essa ferramenta que ela é muito potente no sentido de proporcionar que outras pessoas contem suas histórias das suas perspectivas, né? E aí eu comecei a entrar, na época eu era do coletivo Papagoiaba, do Romário Regis, eu tinha 16, 17 anos, não era focada em audiovisual na época, mas eu conheci a Alessandra Merá, que também é uma artista da cidade. Na época ela era formada em cinema pelo Sesc e ela queria juntar uma galera para fazer cinema. Então, e a Alessandra é formada pela EBA, né, em artes plásticas, então ela tinha uma coisa muito também de dar aula, né, então a gente entendia que se a gente quisesse uma galera para fazer cinema com a gente ia precisar estudar para entender como é que se fazia, porque a gente não sabia também, e meio que ensinar uma galera também a como fazer, para poder chegar junto, porque não era como se, não é intuitivo, né, hoje até assim, eu sou professora de cinema também, e meus alunos adolescentes para eles é muito mais natural essa coisa de pegar a câmera, de gravar, os planos já são super sofisticados, embora eles não tenham conhecimento teórico sobre isso, mas até então, quando eu era adolescente, não era bem assim. Então, eu falo que cinema e arte e educação sempre foram as bases do meu início enquanto cineasta. E de fato São Gonçalo foi o berço disso, assim. Depois, com o tempo, né, eu abandonei engenharia, mudei para cinema dentro da própria PUC Rio, decidi me especializar, né, radicalmente. Eu realmente fiquei apaixonada, maluca, e decidi mudar completamente de vida e me entregar, mas até então São Gonçalo era o berço das minhas criações, e até hoje, assim, eu escrevo muito pensando como eu posso usar a cidade como cenário, como eu posso usar a cidade como dispositivo, porque eu acho que é inalienável, né? Ninguém tira isso da gente. E é muito curioso porque eu não conheço nenhum gonçalense que de alguma maneira não seja apaixonado pela cidade. Eu acho que todo mundo que eu conheço, por mais críticas que tenha, né, às vezes a falta de possibilidade que a gente tem, mas ainda assim todo mundo é muito apaixonado, né? Então eu acho que ser gonçalense está muito na raiz também da minha arte ali, do que eu penso enquanto cineasta. Ai, que bom. É verdade, né? A gente leva a bandeira, né? Perdão. Não, pode falar. Eu falei, eu não sou gonçalense, mas assim, moro aqui há mais ou menos 15 anos e eu adoro São Gonçalo. Não sei que ninguém fale mal de São Gonçalo. Já é gonçalense, já. Já sou. Eu falei, a cidade que abraçou minha vida. É aqui que a gente está criando raízes. Sim. Oi, Ana. Então, eu tava vendo o filme, né? E foi um prazer assistir seu filme, estar aqui conversando com você, descobrindo esse processo também. E te conhecendo também, eu adoro conhecer produtores e fazedores de arte aqui da terra, assim, do território. E vamos se juntar aí pra trabalhar, né?
Mas uma coisa que me puxa muito do curta são as possibilidades de escolha ali de cada personagem ali que vão sendo apresentados nas cenas, né? E seja também a escolha de determinados personagem que ele pode fazer, ou então de determinadas situações, né? Daí eu fiquei pensando como muitas vezes a gente fica de frente para as possibilidades de escolha do outro, né? E como que isso, pelo menos para mim, assim, ela diz muito do que eu experiencio nesse racismo brasileiro, sabe? A gente tá de frente das escolhas do outro, às vezes não tendo tantas escolhas, né? Mas aí, Ana, você pode falar um pouco dessas escolhas dos personagens e também das escolhas da direção, né? Como que você foi pensando nessa montagem para tratar de temas tão delicados e de maneira tão delicada, né? De temas tão sensíveis e de forma sensível e às vezes até lúdica, né? Eu achei, pelo menos. Eu acho que foi o primeiro filme, assim... Na verdade, O Céu de Estrelas foi um marco grande na minha carreira, porque foi o primeiro curta que eu tive, de fato, grana para poder produzir, né? E eu tenho o maior orgulho de dizer que todas as pessoas da equipe foram pagas, que era uma coisa que eu não tinha tido possibilidade até então de fazer, sabe? Então, assim, eu tenho amigos que falam: Ana, você pagou meu primeiro salário no cinema, e eu fico muito feliz com isso. E foi uma loucura, assim. A história do Céu de Estrelas é uma doideira, porque foi uma pessoa que entrou em contato comigo, que, enfim, me conhecia através de um amigo, era roteirista, já tinha um trabalho de roteiro, mas nunca tinha tentado edital, e, enfim, me mandou para o projeto para submeter, assim, na sexta, e o projeto fechava domingo, sabe? E aí, em um dia, a gente teve que montar esse projeto inteiro, com equipe, montar orçamento, montar cronograma de produção, e me chamou para dirigir. Uma história que eu nem sabia se eu tinha condição de dirigir, porque era uma coisa que eu não pensava muito, assim, era um tema que eu não pensava muito. Eu gostei muito do roteiro a primeira vez que eu li, mas era um dilema que eu não entendia muito bem e talvez não me sentisse tão confortável. Eu digo que talvez o Céu de Estrelas é um curta que eu não sei se eu escreveria, sabe? Mas é muito interessante, foi muito interessante esse processo de dirigir um tema que eu não esperava dirigir. E eu estive muito próxima da roteirista, né? Ela também foi minha primeira assistente de direção, para estar mais perto do processo. A gente conversou muito sobre isso. E eu acho que essa questão das escolhas e das possibilidades foi o caminho que eu encontrei para me aproximar do tema, né? Porque para mim era muito... A roteirista é uma mulher branca, né? Ela tem até um pouco mais de conhecimento sobre essa questão do direito reprodutivo, por já ser mãe, enfim, a história é uma história da família dela, né? Inspirada numa história real. E eu fui tentando achar esses pontos, né, em que eu me relacionava com a história para trazê-la para mim, né? E para mim me pega muito essa questão de uma menina preta vinda do interior, que tá no Rio, que é uma cidade esmagadora, né? Mesmo pra gente que é meio carioca da Clara ali, mas a gente tem essa questão. O Rio é uma cidade muito esmagadora, muito cosmopolita, muito, né? Para quem vem de cidade realmente do interior, é difícil estar no Rio e participar ativamente da cidade e se encontrar e entender, e se entender, porque é muito fácil você ser esmagado pelos sonhos dos outros, os processos dos outros e as escolhas dos outros, né? Então, ser uma menina muito... Eu não vejo a Mariam como uma pessoa frágil, mas eu vejo como uma pessoa que tá ali, tipo, refém do que a cidade tem para oferecer para ela. E de repente ela tem um momento muito brusco, né? Onde ela precisa talvez renunciar a tudo ali que ela construiu até então, por conta de um vacilo ali que ela deu, de uma emocionada ali que aconteceu no processo. E eu acho que é muito poderoso falar que essa menina preta, ela, com toda a força, ela segura a narrativa dela para decidir o que então vai ser o futuro dela, né? Porque eu acho que a gente se deixa levar muitas das vezes. Não é sempre que a gente tem essa força de conseguir dar conta e falar, não, essa história é minha e eu quero decidir como ela vai terminar ou como ela vai prosseguir.
Então, no fim, eu achei que foi muito mais sobre isso, né? O último evento que a gente participou foi de um festival sobre filmes de amor. E foi muito engraçado, porque eu nunca vi esse filme como um filme de amor. Embora ele fale sobre relacionamentos, mas eu nunca vi o filme dessa maneira. Mas é também sobre como é isso, os sentimentos, eles abrem possibilidades muito poderosas na nossa vida, né? Eles criam esses portais e faz a gente tomar decisões, mas o amor, ele também é uma decisão, né? E eu acho que isso fica muito evidente na trajetória da Marion, e eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto nessa história, do amor como decisão. Os atravessamentos afetivos, né? Você diz, tipo, talvez não seja um filme de amor, né? Tal qual esse festival. Mas atravessam ali, eu senti bastante. E essa produção, você falou que o roteiro ele já veio pronto, né? Houveram, tipo, cenas que não entraram ou escolhas que você tomou que você acha que, tipo, mudaram essa narrativa, ou ele foi se encaixando em todo o planejamento que já havia dado? Porque isso também foi tudo muito rápido, né? Sim. Houveram... A gente teve que suprimir algumas coisas que a gente gostaria que entrasse. Mas a gente teve muitas questões no planejamento da decupagem toda do filme, né? Sobre quais planos de segundos que poderiam aprofundar um pouco mais da história. E eu sinto muita falta hoje de alguns planos que a gente não conseguiu. Não foram nem... não apenas pelo cronograma, mas porque a gente também não teve uma variedade, muito tempo para decidir os cenários, muita variedade para decidir as coisas, então algumas coisas a gente foi decidindo tirar. É um filme de muita elipse, né? Mas exatamente por ser um filme de muita elipse, eu acho que faltam algumas coisas para serem mostradas para dar uma profundidade para os personagens. Mas no fim, eu também gosto um pouco do mistério que permeia a história, porque eu acho que a gente consegue fabular. Hoje eu tô muito mais também dessas lacunas, né? Do que a gente pode imaginar dessa história, de onde vêm esses personagens, para onde vão esses personagens, e eu acho isso divertido. Mas até então a gente tinha um pouco mais da história da Marion, explicando um pouco mais do que ela fazia, né? E era algo que a gente queria que estivesse na imagem e não no texto. Eu ainda sou muito sintética em relação a texto, eu não sou muito de verborragia, assim, embora eu particularmente amo escrever diálogos, os meus curtas têm pouquíssimos diálogos. E muitas coisas foram muito assim, a cena do arpoador, que é o nosso xodó, né? A gente acha uma cena linda, embora foi horrível de gravar, porque obviamente a gente não reservou espaço pra gente gravar, né? Então assim, é uma galera gritando, xingando a gente, querendo aplaudir o pôr do sol. E assim, não era pra ter sido no arpoador, sabe? Era pra ter sido numa praia, na barra, isolada, para ter esse controle, não teve, e é isso. E a gente aceitou o processo de que... funcionou muito, cena linda, muito próximo. Pois é, a gente ficou com transtorno pós-traumático, assim, de guerra. Assistindo essa cena foi muito difícil gravar, mas assim, tudo foi processo, a gente incorporou, hoje a gente só fez a gente ficar mais forte. Passado o trauma, só fez a gente ficar mais forte enquanto fazedor de arte. E até essa coisa, né, que a gente falou, gente, se a gente não passar em nenhum festival, pelo menos um do Rio Tour, talvez role, porque é Rio de Janeiro, assim, cartão postal, né? Que também não foi uma decisão necessariamente pensada minuciosamente. Acabou que eu era a única pessoa de São Gonçalo, como sempre, né? Estudei na Zona Sul, então é meio que sobre isso. E a gente meio que foi achando esses pontos de conexão, onde rolava, tipo, pagar Uber pra todo mundo e não fosse ficar tão pesado. E acabou sendo tudo muito central. E isso foi ótimo pra nossa fotografia. As cenas ficaram muito bonitas. Essa cena de bloco de carnaval foi gravada em outubro, então, assim, eu acho que não teria outro lugar pra fazer isso senão em Santa Teresa, onde você reúne-se 5 pessoas, já viram um bloco de carnaval, então assim, ajudou bastante também. E foi meio que é isso, no final foram esses jeitinhos que a gente teve que dar,
e que a gente conseguiu passar por cima e tal. A gente teve outras coisas que a gente acabou se concentrando mais, nesse sentido de ter grana. A gente queria muito investir em coisas que, enquanto estudantes, né, eu gravei no meu último ano de faculdade. Eu tinha acabado de sair, né? Tinha acabado de me formar, já estava fazendo o processo seletivo para o mestrado, entre brigar com o governo, né, com o edital, com o dinheiro do edital, e ler e fazer fichamento na outra mão, assim, um negócio doido. Mas era todo mundo estudante, meus amigos eram todos estudantes. Então, a gente quis muito investir numa fotografia que fosse um pouco mais robusta e mais competitiva para colocar a gente nesse lugar. No final, a gente até conseguiu uma câmera emprestada que ajudou muito a gente, porque realmente era muito caro. Mas a gente também estava muito aprendendo como é que se gerenciava dinheiro. E assim, foi a primeira vez que eu tive uma grana assim na minha conta, no meu nome, um desespero, porque eu precisava dar uma devolutiva deste projeto, né? E aí, o que vocês vão entregar? Primeiro lugar no edital, um filme super complexo, cheio de camadas, e aí, como é que você faz isso? Então eu me vi muito nesse lugar de muita responsabilidade como diretora e produtora executiva, de ter que liderar uma equipe e falar, então isso não é um projeto universitário, sabe? Isso é um projeto feito por universitários, mas a gente precisa entender como é que vai funcionar a hierarquia aqui, que isso precisa funcionar. Então, sobre as decisões, eu acho que foi tudo muito... qual é o melhor que a gente consegue fazer com o que a gente tem agora? E ir pra cima. E aí eu falo que eu tento não me arrepender das escolhas precipitadas que eu fiz, porque às vezes a gente olha pro nosso trabalho e pensa, poxa, eu podia ter feito diferente, mas não teria feito diferente porque eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Perfeccionismo exagerado, né? A gente... fogo. Sempre se cobra muito, né? Acho que a gente nunca espera estar naquele lugar, assim, não espera muito. E aí, quando a gente tá, a gente quer fazer tudo muito perfeito, né? Uhum. Mas aquela coisa, tem que sair, né? Tem que fazer. A gente faz o jeito Quem manda é o tempo, né? Quem manda em processos de filme, quem manda é o tempo. E Ana, as suas produções atuais, elas você continua trabalhando com curta? Ou você tem feito outros projetos mais longos? Eu acho que a Cléa leu um pedaço da sua mini bio que diz que você estava trabalhando com uma novela agora, né? Isso. Como que tem sido isso? Uma das coisas legais que o Sete de Estrelas fez por mim foi deixar o meu currículo mais robusto, porque eu tinha feito projetos muito menores, com equipe bem menores, né? Muita coisa eu fiz sozinha, então essa coisa de então eu sei fazer um filme me ajudou, o Sete de Estrelas me ajudou muito nesse lugar, né? E no mestrado eu conheci o João Botshauser, que foi diretor da Globo por muitos anos e que nessa época estava fazendo essa novela para a Sony, da Sony para a HBO. Ele falou, Ana, tem esse projeto que a Sony quer trazer uma pessoa de cinema independente e meio que dar essa formação de TV. E eu acho que tem tudo a ver contigo. Eu falei, bora, então eu vou. E foi uma super experiência, assim, entrar como diretora numa novela que era uma coisa que eu nunca tinha feito. É uma novela que eu cresci ouvindo, da cena clássica da Maitê Proença nua no cavalo. Então, fazer, tipo, o remake de uma novela com esse tamanho, pela primeira vez uma cidade cenográfica feita fora da estrutura de uma emissora, então, assim, de época. Então, foi muito legal e era tudo muito diferente do que eu fazia. E também me ajudou muito, assim, foram 8 meses que eu aprendi muito sobre direção, sobre gerenciamento de equipe mais uma vez. Eu estive muito próxima do diretor-geral, que era uma pessoa completamente diferente de mim, né? Homem, português, branco, sabe? Completa outra pessoa, completamente diferente de mim, mas que ao mesmo tempo, tipo, me deu muita abertura para estar perto dele, para trocar. E a gente teve muita troca, assim, então isso foi muito bacana. E aí, saindo desse projeto, ainda um pouco sem entender para onde ia minha vida, porque eu não tinha essa expectativa de já entrar em outro projeto, eu fui chamada para dirigir um curta também, mas é um curta meio que com linguagem de longa, de algo também que eu ouvi há muitos anos, que era a história da Laila dos Santos, que é essa ativista de Niterói,
que morou uma fase grande também no Jardim Catarina, que era o meu bairro, e que a gata, tipo, estudou na Itália e trabalhou na Rádio Vaticano, umas paradas assim, e desde que eu entrei na vida do meu amigo, né, Gabriel, que ela é meio tia dele, que eu ouço essa história de a história da Laíla tinha que virar um filme e você tinha que dirigir, e eu achava uma viagem. E eis que isso virou um roteiro, foi aprovado no edital de Nova Iguaçu. De fato, virou um filme e eu dirigi. E assim, completamente diferente de gravar uma novela, né? De novo, cinema de guerrilha, foi todo gravado nas comunidades de Niterói, ali, Cubango, Teixeira de Freitas, Vila Oliveira. Tava numa cena, tava com Grazi Massafera na novela, na outra eu tava, tipo, com a galera do Cubango, que nunca imaginava estar de frente a uma câmera na vida, e que foi incrível, assim, tipo, foi muito legal trabalhar com atores não profissionais, assim, uma galera que se dedicou muito. Eu só roubei a protagonista, foi uma das atrizes da novela, a Dudinha, que também é de São Gonçalo. Eu falei, não, deixa, o Dudinho eu vou trazer na novela. Mas, assim, um trabalho muito diferente, um trabalho muito bonito, um filme que a gente tá terminando a pós agora, né, tá terminando a pós de áudio, porque pós de filme é um outro parto, né, não tô no processo, mas eu tô feliz porque o Céu de Estrelas demorou uns 2 anos na pós-produção, esse vai demorar menos de um ano, então já é alguma coisa. Mas, assim, um filme lindo, inteiramente protagonizado por pessoas pretas, atores não profissionais, muitas crianças, muitas regiões que a gente decidiu gravar, exatamente porque é um filme meio de época, né? Se passa nos anos 80, então tudo muito preservado, sabe? Essa riqueza nos detalhes. Uma comunidade que abraçava a gente quando via, né, um monte de jovens chegando cheio de equipamento, subindo o morro, e era uma galera que fazia café pra gente, que abraçava a gente, que, sabe, tava perto, que fazia figuração com o maior carinho. Então foi, tipo, um processo também muito gostoso, assim. E eu acho que é o Casulo. Inclusive, o nome do livro da Laíla também é O Casulo, disponível nas plataformas. E contando uma história também de uma mulher preta super potente que talvez nem reverberasse da mesma forma se não fosse através da arte, né? Através da escrita, através do audiovisual. Então, assim, eu fiquei super feliz e é muito legal porque quando a gente faz por amor à arte, é muito diferente, né? A gente consegue ter um prazer muito diferente em produzir aquilo ali. Então, eu acho que foi a direção talvez que eu tenha assumido de maneira mais segura por todas essas experiências que eu já tinha passado, embora, é claro, né, tem outros desafios que, enfim, são diferentes, mas é isso, e sempre vão ter desafios, mas foi muito legal também. E, de novo, assim, gravar deste outro lado da poça é sempre muito legal, é sempre muito gostoso. Então, eu tava muito em casa, assim, sabe? Tava muito confortável e eu sinto isso, né? Essa coisa meio de... Eu tô devolvendo, que eu tô contando a história dos meus, né? Então, foi bem gostoso, assim. Esse eu tô muito animada pra lançar. O Céu eu fiquei com muito medo no início, mas o Casulo eu tô muito animada pra lançar. É isso que você comentou agora no final, eu fiquei pensando, né? Caramba, tu estudou e trabalhou num lugar, tipo, muito branco ali, de uma concentração de riqueza outra, né? Que é São Gonçalo. E que às vezes existem algumas pessoas que nos atravessam assim, que nos dão uma oportunidade que a gente precisa, assim. E geralmente são pessoas que vêm do corre que a gente vem, que entende como que a gente pensa, como que a gente está posto no mundo. E aí você fala desse retorno também, desse sentimento de retorno desse outro projeto que você fez parte. Isso é muito importante. Eu ia te perguntar assim, se houveram essas pessoas na sua trajetória, ou se de fato você minerou suas oportunidades e floresceu nessa, e como que você imagina assim que aqui eu posso devolver um pouco para minha área ou para o meu território, ou tem essa galera que é do meu território, tá com esse interesse, eu consigo agarrar junto, pensando nessa estrutura e essa rede mesmo, que sempre foi nossa estratégia mesmo de conquistar, né, de estar, seja trabalhando ou seja colocando um corre para frente mesmo.
eu acho que na minha vida aconteceu de tudo um pouco, assim, sabe? Foi desde estar nesse lugar, quando eu fui pra comunicação, eu falo que a minha trajetória dentro da engenharia ela foi muito importante, porque quando eu mudei de curso, eu mudei com muita certeza do que eu queria. Então isso me deu muito foco também. Eu entrei com um objetivo muito claro de eu preciso trabalhar, eu preciso me destacar, e é isso aqui que eu quero. Na ocasião, eu não sabia qual é a área, eu flertava muito com direção de arte, né? E eu não sabia ainda que eu queria ser diretora. E eu dirigi muito porque eu não via mulheres pretas nesse lugar. Então eu achava, se eu não fizer, eu que tô aqui, que tenho oportunidade, que tenho conhecimento, vai ter outras, sabe? Então, assim, é importante eu estar também nesse lugar, de me ver como uma pessoa que é capaz de liderar, até porque eu já conheci muitos processos, porque, enfim, mesmo na engenharia eu ainda fazia um monte de set, de universitários, set independente, set de guerrilha dos outros, então eu nunca saí da área desde que eu entrei. Então, e eu conheci muitas pessoas realmente no meu caminho que conseguiam enxergar que eu era muito focada, assim. Eu podia até não saber fazer muitas coisas, sabe? Mas eu era muito focada. E uma outra coisa que eu acho que me ajudou muito é que desde o meu segundo período de universidade eu tô na iniciação científica, então eu sempre tive que ler muito e tive que ter essa base teórica muito forte. Então as pessoas, elas tinham a confiança de que elas iam me colocar no lugar e eu ia dar um jeito de me especializar, porque eu era aquela pessoa que buscava sempre referenciais, principalmente teóricos, das coisas que eu fazia. Então eu tive muita confiança de gente também muito importante que acreditava muito no meu potencial, sejam pessoas pretas ou brancas. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu sou uma pessoa que... Eu lembro que eu falava isso com a minha mãe na época que eu tava na novela, né? Que eu falava, eu tô aqui agora, mas sei lá onde eu vou estar depois. Eu não posso me perder do que eu sou e eu preciso estar muito solidificada do que eu sou o tempo inteiro, né? E durante a novela eu comecei a dar aula na Fundação Darcy Vargas, que é onde eu sou professora hoje em dia, que é uma fundação, então tá na rede pública. Meus alunos são todos periféricos, né? Dou aula na região da Pequena África. E para mim, isso é uma coisa que, assim, é um dos trabalhos que eu tenho mais dificuldade de deixar, assim. Porque para mim é onde eu sou mais importante. Porque é ali onde a gente está trocando ideias sobre futuro, sobre possibilidades. Aí de vez em quando rola umas crises de mas eu acho que eu não quero estudar nesse lugar por causa disso. Eu falei, mas por que não? Esse lugar é seu também, sabe? Vai lá, a estrutura é boa, mete as caras, você vai dar certo. Eu era do Catarina e fiz, e você é daqui do Rio, muito mais perto. Acaba que você é um exemplo ali, né? A sua história para eles acaba sendo um exemplo. Pois e assim, às vezes, e muito também tirar um pouco dessa romantização do porque está no topo, não tô ainda, e tudo certo, também tô no processo, a gente vai crescendo, vai fazendo outras coisas, vai trampando com outras coisas, vai realizando outros trabalhos, e eu faço cinema porque eu sou feliz fazendo cinema, sabe? Não necessariamente porque o cinema está me dando rios de dinheiro, não está, mas eu gosto de fazer isso, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto de trabalhar com comunicação, eu me descobri dentro dessa área, e as oportunidades, elas vêm de todos os lugares, a gente precisa estar aberto a isso. Então, para isso a gente precisa estar preparado, a gente precisa entender o nosso potencial e se preparar, se munir das ferramentas que a gente pode, né? Isso eu falo sempre, que se a tua ferramenta é estudar em casa, é ChatGPT, é livro, investe em você, isso é muito importante, porque o tempo todo é uma sociedade inteira para falar que você não é capaz, que você não está, você não tem a roupa certa, que você não tem a cor certa, que você não tem o molde certo. Então você precisa ter isso, você precisa ter essa segurança, porque gente, para colocar a gente para baixo, tem, sabe? Então eu tenho trabalhado muito sobre essa autoconfiança que a gente precisa ter, porque a narrativa, né, ela nos dá o poder de autodefinição. E a gente só consegue se autodefinir narrativamente pela arte quando a gente já tem isso trabalhado dentro da gente.
Então, é sobre as histórias que a gente quer contar, é sobre as pessoas que a gente quer estar perto, mas também é sobre a gente o tempo inteiro, né? E eu acho que, assim, não é possível você chegar, tipo, pra gravar com uma galera numa comunidade se você perdeu isso dentro de você, se você não sabe mais de onde você veio. E não existe isso de você achar que as pessoas vão comprar o teu discursinho só porque você é uma mulher preta. Não vão, sabe? Fica só de bestagem pra ver se eles não colocam você no seu lugar. Então, assim, é sempre bom, tipo, saber quem você é, sabe? Não perder isso, assim. E isso é muito... tá no meu cinema... Às vezes não é... Eu falo que... Eu estudo representação de mulher negra, né? E eu falo que eu quero contar outras histórias sobre outras mulheres pretas em lugares diferentes, com poderes aquisitivos diferentes, com outras crises, porque elas também existem e eu acho legal falar sobre isso. Mas na raiz, a gente sabe quais são as nossas dores, então eu acho que isso precisa estar sempre pensado. E é sobre isso que eu não quero perder, que é sobre essência. Eu acho que isso é o mais importante e que é a marca do meu cinema. Eu adorei isso que você falou. Perfeito. Absurdo. Vontade de mostrar outras mulheres negras e tudo. A gente tem que mostrar mais de nós, né? E embora agora está um pouco melhor, assim, a divulgação do negro nos trabalhos, mas sempre que a gente puder falar mais dos nossos, é sempre mais importante. Concordo. E você pensa em fazer algum curta aqui em São Gonçalo, todo filmado aqui, alguma coisa assim? Eu tenho vários projetos para serem filmados em São Gonçalo. Eu preciso só de grana mesmo. Não, a gente tem ideia, né? Sim, eu tenho várias coisas, mas assim, é isso, eu preciso de grana. E tem umas coisas, né, até sobre essa questão que é muito boa, sobre como lidar com esse outro poder aquisitivo que a gente flerta, né? Eu falo que nos meus projetos iniciais eu tinha muito conforto em não pagar a minha equipe, porque eu sabia que não ia fazer nenhuma diferença para ela, sinceramente. Mas quando eu tô falando da minha cidade, que eu sei que uma galera vai se dispor e sei que vai fazer com amor, eu não consigo pensar em fazer um projeto de baixo custo e não remunerar as pessoas adequadamente, porque elas precisam, sabe? Não vou utilizar o tempo das pessoas sem fazer isso direito. Então, eu tenho essas questões políticas também muito fortes na minha cabeça, né? Que uma coisa, outra coisa. Eu não vou chegar, tipo, no meu território e agir com algo que é contra, sabe? Um discurso que é contra a minha prática e vice-versa. Então... Tem um monte de projeto que às vezes eu consigo dar cabo, porque é isso, meu diretor de fotografia já tá acostumado comigo, é branco, não vou te pagar dessa vez, tá, amigo? Segura essa, no outro, talvez. Mas pra eu chamar a galera, tipo, da minha cidade, eu não vou fazer isso, sabe? Então, eu gravei com o Arthur, que discute cinema político independente, e comentei sobre isso, né? O difícil, às vezes, de você ter uma equipe inteira negra, primeiro é a questão de nem todo mundo teve acesso à educação de cinema, então uma galera que você entende que você vai ter que formar para estar ali junto contigo e te acompanhar, e isso é completamente legítimo, embora seja um outro trampo também, mas é porque, tipo, eu não vou agir da mesma maneira como eu ajo quando tenho uma equipe com cabeças que são brancos, por exemplo. E que, assim, graças a Deus eu consigo uma equipe que eu consigo ter essa conversa. Do tipo, você entende que você tá trabalhando para pessoas pretas aqui? Esse dinheiro, infelizmente, não vai para você, sabe? Eu preciso dar prioridade para essa outra galera. E é uma galera que até então não tem entendido isso. Mas para trabalhar da minha cidade do jeito que eu quero fazer, que é gerar trabalho, porque é isso, né? Esse é o difícil do audiovisual. Gerar trabalho através do que você faz. Aí é outro esquema, e aí a gente precisa realmente de grana, a gente precisa de investimento, a gente precisa pensar em como a gente mexe com a economia local para poder usar os serviços da cidade, né, de transporte, de alimentação, de estadia, de tudo. Então, mas assim, eu tenho tentado os editais, é porque ultimamente tá realmente difícil, por um bom motivo, muita gente tá descobrindo o audiovisual, né, então muita gente tá experimentando, mas para quem tá muito tempo na área tem essa dificuldade de às vezes não conseguir se encaixar, mas é uma frustração que eu tô super, tipo, é isso, gente, quando for o momento também vai acontecer. Tá chegando, tá bom, tá chegando na cidade, tá ótimo, vai pra outra pessoa, que eu vou fazendo aqui.
Nossa, a gente está com a exposição aqui, né, do mesmo tema, Artistas Intelectuais, porque reabriu aqui em São Gonçalo a Casa das Artes, né? É muito importante, assim. Tinha gente que nem conhecia, como a Secretaria de Cultura falou, tem gente que não conhece o teatro em São Gonçalo, não conhece a galeria, né, a Casa das Artes. Então, a gente poder fazer projetos aqui que tornem esses lugares mais visíveis, eu acho que é muito importante para a população, para os jovens, tudo. Saber que não precisa só ir no Rio para ver uma exposição, para ver um teatro, isso é muito importante. Quando eu vim aqui para São Gonçalo, não tinha nada disso, né? Então, sempre tinha Niterói, tudo. Hoje eu já consigo levar os meus sobrinhos no teatro aqui. Então, é muito importante ver que eles vão crescer já sabendo que a cidade que eles moram tem uma cultura, né? E que muita gente sai de São Gonçalo e dá certo. Então, é muito sintomático isso, eu acho, né? Como assim? É uma galera que nasceu em São Gonçalo, cresceu. Então, eu não acho que é só celeiro, é ninho mesmo, de pessoas incríveis, mas que é muito difícil permanecer, exatamente porque é um espaço que a gente ainda está conquistando, né? Ainda está construindo, mas que é muito carente, assim, eu acho ainda. Precisa mais, mas não dá para fazer sozinho e sem grana. A gente precisa de investimento para que as coisas possam circular, porque, enfim, esse projeto a gente conseguiu fazer agora, né? Eu e a Alessandra Merá, a gente fez o Educando com Audiovisual, que também foi super nosso xodó, que foi de dar oficinas de cinema para professores que queiram lidar com cinema como ferramenta dentro da sala de aula. É uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer e que a gente acha muito seminal, porque é ali que o aluno vai começar a ter contato e vai poder desenvolver os projetos. Então a gente acha que tem que vir do professor essa movimentação nesse. Não, vamos fazer juntos. Mas como foi difícil exibir, por exemplo? Porque onde a gente exibe isso? Como a gente exibe isso? Como a gente constrói uma estrutura legal fora das coisas particulares, né? Como a gente exibe isso de uma forma legal para pessoas que tiveram meses ali trabalhando nos seus projetos super relevantes, super interessantes. Então, faltar sala de cinema, eu acho que é uma coisa que para mim pega muito, assim. Pega muito, é muito frustrante. E exatamente porque eu sei que tem vários cineastas maravilhosos, tem o Cine Tamoio, que é um festival incrível. Então, assim, caramba, cadê salas de cinema, sabe? A gente precisa. Você falou da Alessandra, a gente estudou com ela, a Marina e eu, ela é maravilhosa mesmo. Ela tem essa coisa de cinema bem enraizada, né? Então, não, e minha comadre, assim, não tem nem que... E ela e assim, e a Alessandra me ensina a ser uma pessoa muito mais paciente, né? Que eu sempre fui muito do cinema da prática, né? E a Alessandra é a pessoa calma. Primeiro a gente tem que explicar como faz. E aí, e essa coisa eu fui aprendendo muito com ela. Então a gente sempre quis ter esse projeto, assim, e expandir, mas eu acho que para uma primeira versão pegar esse recorte dos professores foi muito legal. Mas a gente queria muito, assim, fazer nas escolas, sabe? Fazer mais, circuitos maiores, com mais tempo de duração. Eu fui muito responsável por fazer as apostilas, né, por conta dessa coisa de dar aula para a fundação e criar ementa e essas coisas. Então, toda essa sistematização e até esse reconhecimento de... Eu lembro que a primeira aula, realmente, as pessoas não sabiam nada sobre cinema. Então, eu falei, calma, vamos fazer um módulo aqui de alfabetização audiovisual. Vamos começar bem do começo. Porque é isso, as pessoas não são obrigadas. E tem muita gente que não sabe e tá tudo bem. Então, assim, vamos lá, bem do início, para poder todo mundo chegar junto. E eu gostei, e assim, eu acho que o resultado foi excelente, porque quando você vê todo mundo super apaixonadinho pelo seu projeto, falando sobre as coisas que aprendeu, falando, que nem eu falo de cinema, né, falo de que nem uma doida, assim, o tempo inteiro, e as pessoas falando sobre os seus projetos, as coisas que tinham aprendido, e a evolução dos temas, e temas pesadíssimos, assim, né, que foram documentários, aí você fala, ok, a gente tá fazendo certo, sabe, se tem brilhinho no olho, tá dando certo. Com certeza. Foi ótimo conhecer você, Ana. Sabe o que é mais ou menos? Lindo, lindo, Ana. Pô, adorei sua trajetória, sua postura enquanto cinema, assim, enquanto pessoa política e fazedora de arte, assim, um prazerzão te conhecer. Cleia, obrigado por esse convite. Agradeço aí a Jéssica também. E a Marina, né? A Marina. E brigadão por mais esse encontro, gente. Tô muito feliz e cheio. Obrigada por ter aceitado o convite.
e espero que a gente possa trabalhar outras vezes. Foi bom te conhecer, eu não conhecia. Foi ótimo saber que você existe e o curto é lindo e espero os seus curtos aqui de São Gonçalo. Ai, pode deixar. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Então, obrigado, pessoal. A gente encerra aqui o nosso último Cineclube. Obrigado, Sávio, Ana, Jéssica, Marina, Rapsódia, que está aqui na produção. Obrigada a todos. Tchau, tchau.